Foram quantos países até agora, amor? Foram 40 países. É! Mais ou menos. Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal da Havaianas, o Haui. Eu sou o Renan. Eu sou a Michelle. Esse é o nosso filho Mucuvinha e nós somos o Mundo Sem Fim. E aqui a gente vai contar um pouco da nossa história pelo mundo e dar umas dicas para ter uma vida mais... livre! Livre! Essa é a palavra. Bora lá com a gente? O Nômade Digital é um movimento bem contemporâneo de pessoas que deixaram de ter uma casa, né, uma residência fixa, e hoje viajam o mundo e trabalham de forma online. Mas a gente nem sabia disso quando a gente começou. A gente só queria mesmo era viajar, conhecer vários países, várias culturas, várias comidas. A gente queria mesmo era ser livre, sabe? Acordar no horário que a gente quisesse, fazer os passeios que a gente quisesse, trabalhar no nosso horário. A gente não queria ter uma rotina específica e nem um chefe no nosso ouvido assim do lado. E hoje a gente vai contar como tudo isso começou, pra quem sabe te inspirar aí a buscar a sua própria liberdade, do jeito que for melhor pra você. A minha paixão por viagens começou em 2009, quando eu fiz meu primeiro mochilão aí pelo mundo afora. Na verdade foi um mochilinho ali de 30 dias pelo Peru e pela Bolívia. Mas durante essa viagem eu conheci bastante gente que falava que estava viajando há 3 meses, há 6 meses, há 1 ano. E eu pensei, nossa, dá pra fazer isso, né? E jurei que um dia eu ia fazer aquilo. Só que as coisas nunca saem como planejado, né? Então eu arranjei um emprego em São Paulo, fui morar lá. Aí prometi, não, a próxima vez que trocar de emprego eu tiro essas férias. E lá em São Paulo eu conheci a Michelle. Em 2015 a gente colocou a mochila nas costas e a gente ganhou o mundo. Quando eu conheci o Renan, eu dei um Mucuvinha pra ele de presente. Agora ele é o nosso filho viajante que acompanha a gente. A gente finalmente conseguiu tirar aquele sonho do papel. Vendemos tudo que a gente tinha, os nossos bens que sobraram eram os que cabiam na nossa mochila. Entreguei a chave do apartamento que eu alugava em São Paulo e caímos na estrada. Desde então a gente só viaja. Só viaja não, a gente viaja, estuda, edita vídeo, coloca aí pra rodar. É todo um trabalho, né, amor? É, saímos do escritório e... temos o nosso próprio trabalho. Se você também tem esse sonho de viajar, tá fazendo plano, tá tentando fazer tudo dar certo, conta tudo pra gente aqui nos comentários. Nos dias de hoje a gente fala muito em liberdade, em correr atrás dos sonhos, mas também precisa ter um planejamento para fazer esse sonho durar a longo prazo. Porque no nosso caso, por exemplo, a gente tinha que arrumar maneiras de conseguir dinheiro, porque quando a grana que a gente juntou acabasse, ia acabar a nossa viagem e acabar o nosso sonho. Então na estrada a gente fez de tudo, tentamos de tudo para ganhar mais dinheiro. Só que demorou um pouco, na verdade demorou, foi o que, uns 4 anos pra gente começar a ganhar um dinheiro razoável. Então até lá a gente teve que economizar muito mesmo. A gente viajou de uma maneira muito sustentável, muito econômica. A gente pegou muita carona. No começo a gente pegava carona pra economizar mesmo, mas depois a gente percebeu que essas caronas eram uma maneira da gente se conectar mais com as pessoas. E a gente fez muitos amigos na carona, inclusive. Outra coisa que a gente fazia pra economizar era acampar, né? A gente acampou muito na viagem. Nossa barraca acho que nunca tinha sido tanto usada. Se você concorda com a gente, acha que é legal viajar assim, deixa um like aí pra dar aquela favorecida na nossa história. E é muito importante lembrar que com a liberdade vem a responsabilidade. Com o aumento de pessoas trabalhando de home office e seguindo um estilo de vida mais nômade, mais livre, aquela frase, o mundo é nossa casa, nunca fez tanto sentido como hoje em dia. Então cuide bem do mundo. A gente ouve muito por aí dizendo que no lugar que você passar, você tem que deixar somente as suas pegadas. Então, galerinha, tem que ter consciência do lixo, do que a gente come, onde joga as coisas. A gente tem que manter sempre limpo os lugares por onde a gente passa. Tem que cuidar da manutenção desses espaços. E vamos relembrar algumas histórias pelo mundo? Qual que foi a tua favorita? Teve uma vez que a gente tava pedindo carona na Argentina e tava muito calor. Aí teve um menino que saiu da casa dele, assim, uma casa bem simples. A gente viu que ele foi na mercearia, aí ele voltou pra casa dele, ele saiu com uma garrafona de água bem gelada e um pozinho de suco de pozinho. Aí ele foi, deu pra gente, falou que era pra gente se refrescar. Era muito simples ele, sabe? Mas aquele gesto assim foi de uma grandeza tremenda. Pra mim, a experiência mais fantástica foi a da Mongólia. A gente tava tentando cruzar o desertão de Gobi de carona, aí pegamos carona com um caminhoneiro, mas deu uns problemas lá. A gente achou melhor descer, descemos no meio do deserto. E
tinha uma família de nômades acampada ali, estavam com a casinha deles. E a gente foi lá, né, pedir pra pelo menos se a gente podia acampar ali perto deles por segurança. Falamos tudo na mímica, né? Porque ninguém falava o mesmo idioma. E fomos muito bem-vindos. Eles falaram, não, venha, venha. A gente acabou, no fim das contas, passando 3 dias com eles ali, né? Levaram a gente pra um festival, a gente comeu junto com eles, apresentaram a família. A gente fez parte daquela família, na verdade, por 3 dias. E embora a gente não falasse o mesmo idioma, a gente se comunicou o tempo todo. E a gente se comunica até hoje, porque a gente manda foto um pro outro, a gente escreve usando o tradutor. A gente espera ainda trazer essa família pro Brasil, pra eles conhecerem todo o carinho do brasileiro também. O idioma não importa. Quando os dois lados querem conversar, a comunicação flui. Outro momento que eu gosto bastante foi quando a gente viajou da Colômbia pro Panamá. Nessa parte do mundo ali não tem estrada, né? Tem uma selva que cobre tudo. Então o jeito de ir é ou de avião ou de barco. Aí a gente tentou se arriscar de barco. Fomos até uma cidadezinha lá bem perto da fronteira com o Panamá e ficamos esperando. Esperamos 2 dias lá, eu acho. Até que passou um barqueiro. O carinha era tipo um caixeiro viajante. Ele ia passando na região e vendendo roupa com o barquinho dele. Aí a gente pediu, dá uma carona aí até o Panamá. E ele, pode vir, né? É uma carona paga, né? Ele cobrou um valorzinho. Já era esperado ali, né? Mas a gente foi indo com ele de ilha em ilha ali na região de San Blas, que é uma região muito bonita. Uma das praias mais bonitas do mundo estão ali. E a gente teve a oportunidade de conhecer cada vilazinha, lugares totalmente fora da rota turística. Foi uma experiência bem bacana. Pena que naquela época a gente ainda não fazia vídeo pro YouTube. Mas tá aí, as recordações na memória. É o que importa. Mas beleza, eu quero me tornar um nômade digital. Por onde eu começo? Na verdade tem várias dicas, né? Uma delas aí juntando dinheiro, cortar os gastos supérfluos, tentar aprender um outro idioma, um inglês, um espanhol, ajuda bastante para viajar por aqui. Aprender um outro emprego, um trabalho que você possa trabalhar online, é uma boa também. Mas a verdade é que não existe regra. Tem várias dicas, mas cada pessoa encontra o seu caminho. Mas você tem que pensar na sua vida, né? Você tem que pensar se você tem filhos, se você tem pets, por onde você quer começar. Então você tem que ver como se adaptar. Tem um estudo feito numa universidade dos Estados Unidos que diz que só o ato de você planejar a viagem já aumenta a tua felicidade, já te deixa melhor. Então se planejar dá bom, imagina viajar. Inclusive tem um outro estudo que indica que pessoas que tiram férias com frequência têm bem menos risco de doenças cardíacas do que as pessoas que nunca tiram férias. Então mesmo que você ache que o nomadismo digital não é pra você, largar tudo e viajar o mundo não é a tua praia, tente aproveitar as tuas férias, aproveitar os fins de semana, faça viagens curtas, passeie nos parques da sua cidade, que vale a pena viver a vida. E se você decidir viver esse estilo de vida nômade, é importante saber que você vai ter que conviver com a saudade. Em alguns momentos você vai perder o controle de tudo, mas o mais importante mesmo é você abrir o coração, você ser livre e você realmente viver aquele momento. É isso aí, curtiu nossa história? Se curtiu, dá um like aí no vídeo e conta aí pra gente nos comentários se a gente te inspirou de alguma maneira a seguir um estilo de vida mais livre. E o Mucuvinha tá lembrando que é muito importante se inscrever no canal, ativar o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades que o Raul vai trazer pra você. Então é isso. Compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas, com os amigos, com parentes, para que muitas pessoas se inspirem a viajar e ter mais liberdade de conhecer esse mundão sem fim! E é isso, até a próxima!